Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos a segunda parte da aula onde eu falo sobre diagramas de orbitais moleculares aplicados a compostos de coordenação, mais uma aula da série Tudo sobre Orbitais Moleculares. Na aula anterior eu apresentei a vocês como que se montava o diagrama de um complexo octaédrico quando nós tínhamos ligantes apenas doadores sigma e doadores sigma e π. Nós vimos como que isso modificava a estrutura do diagrama e como que nós poderíamos correlacionar essa nova estrutura do diagrama com a série espectroquímica, problema esse que, por exemplo, a teoria do campo cristalino não consegue resolver. Eu reservei para a aula de hoje falarmos do terceiro tipo de complexo. É aquele complexo octaédrico onde o ligante é chamado de ligante retrodoador, ou mais especificamente um ligante doador sigma e receptor π. Agora o ligante é capaz de receber densidade eletrônica do metal, ele não está apenas doando densidade eletrônica. Talvez a principal característica desses ligantes retrodoadores é que na série espectroquímica, mesmo alguns sendo neutros, eles aparecem lá na ponta como os ligantes mais fortes. Eles são capazes então de fazer uma ligação muito mais efetiva com o metal, justamente por existir essa retrodoação. Ele doa para o metal através de orbitais de simetria sigma e recebe através de orbitais de simetria π. E para receber, esses orbitais π têm que ser obrigatoriamente orbitais vazios. Então, olhando aqui a série espectroquímica, percebemos que os ligantes mais fracos são aqueles doadores sigma e doadores π. Eu expliquei isso e o porquê disso na aula anterior. Os ligantes chamados moderados são doadores puramente sigma. Os retrodoadores que aparecem aqui no final, nós temos o CO, o CN-, as fosfinas também se enquadram nessa classe. Os alcenos, as olefinas também se enquadram nessa classe, com a diferença que eles seriam doadores π e receptores sigma. Seja como for, esse fato de doar e receber faz com que a ligação fique mais forte. E aí, só para nós termos uma ideia de como é a superfície dos orbitais, vamos pegar, por exemplo, o CO, que é o icônico exemplo que nós temos de um ligante retrodoador. Ele tem esse orbital de simetria sigma preenchido, que vai doar densidade eletrônica para o metal, e o seu orbital vazio de simetria π tem como característica ser um orbital do tipo π antiligante. Então aqui nós temos o orbital π com características antiligantes, nós vimos, se não exatamente esse mesmo orbital, um bem parecido com ele, quando nós trabalhamos moléculas diatômicas heteronucleadas, e no caso do CO, esse orbital é vazio e ele vai receber densidade eletrônica do metal. Isso faz, portanto, do CO um ligante muito forte e um ligante classificado como retrodoador. Um exemplo clássico que nós temos disso é a formação da carboxihemoglobina. Nós sabemos que a hemoglobina presente nas hemácias é a molécula responsável pelo transporte de oxigênio. O oxigênio se liga ao ferro e depois se desliga dele. Acontece quando o CO interage com o ferro, ele forma um complexo muito estável, afinal o CO é um complexo de campo forte. Essa ligação é muito mais estável e o CO, diferente do oxigênio, ele não sai da molécula de hemoglobina. A consequência disso é que se nós inspirarmos muito CO ou cianeto ou ligantes de campo forte, eles acabam interagindo muito bem com o ferro e não liberam depois esse ferro para a captura de oxigênio. Então, o processo de asfixia por conta desses gases é uma consequência direta da ligação química entre o ligante e o metal, nesse caso específico por um ligante retrodoador. Só para nós relembrarmos um pouco da aula passada, o diagrama, quando nós tínhamos um ligante π doador, era esse. O ligante não apresentava nenhum orbital, aliás, uma combinação linear de orbitais com simetria T2G, de forma que o metal teria seus orbitais T2G como não ligantes. Nós teríamos, portanto, essa diferença de energia que corresponderia ao delta octaédrico. Agora, quando o ligante era sigma e π doador, o fato do ligante ser π doador, nós teríamos orbitais de simetria π adequadas para interagir com os orbitais T2G. Isso iria permitir, então, a formação de orbitais do complexo com simetria T2G. Aqui nós teremos o C2G ligante e aqui o antiligante. O delta octaédrico seria então definido pela diferença de energia entre esse T2G antiligante com o EG antiligante,
E notem que essa diferença de energia é bem menor quando nós temos um ligante apenas sigma doador, pois o orbital T2G não ligante temos uma diferença de energia maior nesse caso. É de se esperar que um ligante retrodoador, que fica na ponta da série espectroquímica, forneça um delta octaédrico maior. E por que o delta octaédrico vai ser maior? Isso nós vamos ver ao longo da aula. Antes, só vamos deixar claro que vamos utilizar a mesma metodologia de fragmentos, onde um fragmento é o íon metálico e o outro é o grupo ligante. Os orbitais virão da combinação linear de 6 ligantes, nesse caso específico, do CO. Bom, vamos relembrar também da aula passada que, no caso do metal, nós vamos utilizar os orbitais S, P e D, sendo que o orbital S tem simetria 1G, os orbitais P simetria T1U e os orbitais D são divididos em dois grupos, o T2G e o EG. No caso do grupo ligante, lembre-se que nós estamos falando de um ligante doador sigma. Então ele vai ter as mesmas combinações lineares, obviamente aproximadas para a forma do ligante, características de um doador sigma. Então essa seria o formato, seria a densidade eletrônica do orbital de simetria A1G, que vai interagir com A1G, T1U, que vai interagir com T1U, e EG, que vai interagir com EG. Esses seriam os orbitais responsáveis pela interação do tipo sigma. Só que agora nós precisamos definir os orbitais responsáveis pela acepção de elétrons via simetria π. Bom, nós já sabemos que os orbitais que interagem com simetria π são aqueles que têm simetria T2G. No caso do ligante, nós temos esses orbitais de simetria T2G que podem interagir com os orbitais dXY, DYZ e dXZ do metal. Só que cada um desses orbitais, que é uma combinação linear de outros orbitais, tem característica de ser um orbital π antiligante sobre o CO. São orbitais vazios de características antiligante. Só para a gente ter uma ideia de como que seria a interação, aqui nós temos, olhando através de apenas dois eixos, um dos orbitais com simetria T2G formado através da combinação linear de orbitais π antiligantes do CO. E aqui nós temos um orbital do metal com simetria T2G. Notem que eles têm uma perfeita interação do tipo π, não tem densidade eletrônica ao longo do eixo internuclear, mas sim acima e abaixo do eixo internuclear. Com base nisso, então, nós já estamos prontos para montar o diagrama. Vamos primeiro comparar com o diagrama que nós vimos na aula passada de uma espécie que doa elétrons sigma e doa elétrons através de orbitais π. Aqui nós temos o diagrama onde temos a interação dos orbitais A1G, T1U e EG. Quando nós temos um complexo que interage apenas através de doação sigma, esses orbitais T2G do metal não têm com quem interagir. Então eles ficariam mais ou menos aqui porque seriam classificados como não ligantes. Ele seria, portanto, delta octaédrico em um complexo onde o ligante é apenas do tipo sigma, normalmente classificado como moderado. Quando nós temos um ligante que possa fazer interação do tipo π, porém esses orbitais estão cheios, ele vai ser, além de doador sigma, doador π. Nós teremos então interação com os orbitais T2G do metal, e aqui, portanto, nós teríamos o que seria o delta octaédrico menor quando comparado quando o ligante é apenas um ligante do tipo sigma. Agora vamos considerar que o ligante tem características retrodoadoras. Ele continua tendo orbitais de simetria T2G. Só que agora, esses orbitais de simetria T2G são orbitais vazios. E o fato de serem orbitais vazios, e principalmente terem características antiligantes, fazem com que eles estejam num patamar maior de energia. Quando o orbital é preenchido, ele tem quase que a mesma energia dos orbitais EG, T1U e A1G. Agora, quando ele é um orbital vazio, a energia dele é maior. Ele vai interagir com o orbital de simetria T2G do metal e vai formar agora orbitais ligantes e antiligantes. Só que agora o que eu considero delta octaédrico é entre o orbital T2G ligante do complexo e o orbital EG antiligante do complexo. O delta octaédrico estaria aqui. E muito maior do que quando nós temos o ligante que é doador sigma e doador π, onde os orbitais T2G ficariam mais ou menos
nesse patamar. Com isso, então, nós somos capazes de entender a série espectroquímica através do diagrama de orbitais moleculares. Ligantes carregados, como os halogênios, geram um baixo delta octaédrico. Isso porque nós teremos orbitais mais próximos uns dos outros devido às interações de orbitais T2G do ligante com T2G do metal, sendo que, nesse caso, os orbitais T2G do ligante são preenchidos. Os ligantes moderados, como água e amônia, são doadores puramente sigma e, portanto, não têm orbitais de simetria T2G. O orbital T2G do metal será classificado como não ligante e ele ficará portando um nível de energia mais baixo, aumentando o delta octaédrico. No caso do CO, do Cn-, os retrodoadores, eles apresentam orbitais π vazios. Isso faz com que a energia desse orbital T2G seja maior, a interação vai gerar um novo desdobramento, e aqui nós temos a interação do orbital T2G de característica ligante com Eg. A diferença de energia nesse caso é muito maior do que nos casos anteriores. E esse, portanto, é um artifício útil para nós compreendermos a série espectroquímica. Lembre-se, esse é um diagrama muito simplificado. Se eu for aplicar mesmo todos os orbitais moleculares, serão muitos outros orbitais que não explicarão o que nós estamos preocupados, que é a série espectroquímica. Mas tem um detalhe ainda muito interessante para nós falarmos um pouco sobre os ligantes retrodoadores. Esse tipo de complexo leva ao que nós chamamos de uma ligação sinérgica. E a sinergia nós já comentamos no início da aula. A retrodoação ela faz com que a ligação seja mais forte. Ela intensifica a ligação metal-ligante. Nós podemos representar isso de duas formas. Através de ligações localizadas, nós podemos dizer que existe uma estrutura de ressonância entre o metal e um retrodoador como o CO. Nós teríamos originalmente uma ligação simples do metal com carbono, uma ligação tripla carbono-oxigênio, só que na verdade não é bem assim, essa ligação é deslocalizada. Nós podemos representar como sendo uma ligação dupla metal-ligante e dupla carbono-oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando existe a retrodoação, quando o ligante doa densidade para o metal e recebe densidade eletrônica do metal, isso seria bem válido, por exemplo, para metais que tenham bastante elétrons D, essa ligação fica mais forte. Então nós temos o fortalecimento da ligação metal-ligante, mas também temos o enfraquecimento da ligação carbono-oxigênio. Quando nós consideramos um modelo não deslocalizado, essa é uma ligação tripla. Mas se existir a possibilidade de deslocalização, nós temos agora uma ligação dupla. Provavelmente essa ligação vai ficar mais fraca, o comprimento de ligação vai ser maior do que do CO isolado. Olhando para a teoria do orbital molecular, nós representamos por orbitais. Nós teríamos aqui a doação de elétrons por parte de um orbital de simetria sigma do CO para um orbital de simetria sigma do metal vazio, provavelmente seria um orbital do tipo P, e a retrodoação, a doação de elétrons por parte de um orbital de simetria T2G do metal para o orbital antiligante, π antiligante, do CO, possibilitando assim a retrodoação. Quanto mais densidade eletrônica doada para o metal, a princípio mais elétrons o metal seria capaz de devolver para o ligante. Isso fortalece, portanto, a ligação metal-ligante. Uma forma de comprovar isso é quando nós analisamos a frequência vibracional do CO em alguns complexos. Lembre-se que, desse pressuposto, quanto mais eficiente for a retrodoação, mais fraca vai ser a ligação carbono-oxigênio. Nós podemos analisar isso através da frequência vibracional. Quanto mais fraca for a constante de força, menor será a frequência. A constante de força, nesse caso, pode estar correlacionada com a intensidade da ligação. Quanto mais forte for a ligação, maior será a constante de força, maior será o comprimento de onda. Quanto mais fraca for essa ligação, menor será o comprimento de onda. Então, nota aqui, o CO livre, ele apresenta como frequência vibracional 2.147 centímetros a menos 1. Notem aqui que, em qualquer caso, quando o CO está ligado, a frequência vibracional é menor. Só que nota o caso aqui do complexo com o manganês. O estado de oxidação do manganês, nesse caso, é mais 1. Ele tem poucos elétrons para devolver para o CO. E a frequência, nesse caso, é bem próxima da frequência do CO livre. A retrodoação, nesse caso, é pouco efetiva, porque o metal tem pouca densidade eletrônica sobre ele.
Conforme o estado de oxidação vai ficando cada vez menor e, portanto, o metal tem mais elétrons sobre ele, ele pode retrodoar. Qual é a consequência disso? A frequência vibracional diminui. Isso significa que a ligação do carbono com CO está ficando mais fraca. Com o vanádio, que já tem estado de oxidação negativo, vai para 1860. Com o ferro, que nesse caso ele tem estado de oxidação -2, vai para 1790. Então, essa é uma das formas que nós temos como comprovar que a ligação carbono-oxigênio fica mais fraca devido ao processo de retrodoação. Se fosse possível medir a frequência vibracional entre o metal e o carbono, nós observaríamos que quanto mais fraca ficasse essa ligação, quanto menor fosse a absorção em centímetros a -1 do estiramento carbono-oxigênio, maior seria do metal com carbono, porque nesse caso nós estaríamos aumentando a densidade eletrônica e aumentaríamos, consequentemente, a constante de força. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Eu espero que, junto com a aula anterior, vocês consigam agora montar um diagrama de orbitais moleculares para complexos. Não é uma tarefa trivial, mas fazendo com calma, prestando atenção nas dicas, a gente consegue montar um diagrama desses. Se vocês gostaram desse vídeo, então, por favor, compartilhem em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like e visite lá o nosso site, o www.universidadedaquimica.com.br. Muito obrigado e até a próxima.